Fala pessoal, Thiago aqui. Hoje eu trouxe aqui alguns textos que muitas pessoas repetem, que juram que está na Bíblia, mas que nunca estiveram lá. Só por quê? Porque ouvem alguém pregando, alguém falando, e dentro da cabeça delas, elas já assimilam como se aquilo ali estivesse na Bíblia, elas têm uma certeza daquilo. Eu trouxe esse vídeo porque isso me incomoda muito, e eu confesso também que esses que eu trouxe aqui hoje, todos eles eu já acreditei, já jurava que era verdade, até eu descobrir que nunca estiveram na Bíblia. Então, bora para os textos. A primeira coisa que eu trouxe aqui que falam muito, que a gente ouve muito falar, é que Deus teria mudado o nome de Saulo para Paulo. Pessoal, isso nunca foi bíblico. Isso nunca esteve na Bíblia. Não tem nem sequer um texto afirmando isso. Então, o que se passa? Por que as pessoas costumam acreditar de pé junto nisso aqui e jurar que está na Bíblia? Se fosse a resposta ali do milhão, do show do milhão, elas iam perder 1 milhão, porque elas iam responder que está lá na Bíblia, que Deus sim mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se converteu, coisa e tal, mas não existe nada na Bíblia que afirme isso. Então o que acontece, pessoal? Antes de trazer aqui os versículos bíblicos, antes de trazer a prova bíblica aqui, eu vou falar uma coisa que eu pesquisei, que depois você pode pesquisar também, é que quando o apóstolo Paulo, ou seja, Saulo ou o apóstolo Paulo, que são a mesma pessoa, ele sai para pregar entre os gentios. Lá no meio dos gentios, as línguas predominantes eram o grego e o latim. E dizem também, e aí naturalmente, né, nesse caso ele foi chamado de Paulo, ao invés de ser chamado de Saulo. Alguns estudiosos afirmam que o nome Paulo provém do sobrenome romano Paulus. Agora sim, vamos para a parte que mais interessa, o que realmente está lá na Bíblia, o que está escrito. Então aí você viu o versículo bíblico aí, que a Bíblia diz que Saulo, também chamado Paulo, em nenhum momento diz que Saulo, agora chamado Paulo, que era Saulo e virou Paulo, não. Saulo também chamado Paulo. Para complementar mais ainda isso, se você ainda não acredita, fala, não, ainda não dá. Para complementar mais ainda isso aqui, a Bíblia ainda mostra cerca de 11 vezes ele sendo chamado de Saulo, depois de sua conversão, não antes, depois de sua conversão, aproximadamente de cerca de 11 vezes ele ainda é chamado de Saulo. Inclusive, uma dessas vezes ele é chamado de Saulo pelo próprio Espírito Santo. Então, sem dúvida, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, segunda coisa que eu trouxe aqui também, que eu sempre acreditei, pessoal, desde criança, desde sei lá quando, desde que eu comecei a ver filmes aí acerca da vida de Jesus, eu sempre acreditei nisso aqui, que é Zaqueu, ele era ladrão e ele roubava. Então, desde que eu lembro do nome Zaqueu, eu me lembro, Zaqueu era uma pessoa que roubava, até encontrar com Jesus, Jesus libertou ele e agora ele não é mais ladrão. Mas a Bíblia também não afirma isso, pessoal. O que a Bíblia afirma então, Thiago? Ali, se ela não afirma que ele era ladrão. Então a Bíblia, ela começa afirmando ali em Lucas capítulo 19, que Jesus ele ia passando e atravessando a cidade de Jericó, e lá dentro ali estava Zaqueu, que era quem? Que ele era o chefe dos publicanos, e ele era rico, a Bíblia diz isso dele, e que ele era baixinho mesmo, de pequena estatura. Então ele resolve subir em uma árvore para ver Jesus, e quando Jesus chega até o lugar onde Zaqueu está, próximo a Zaqueu, ele fala que ele desça rápido, porque hoje ele ficaria na casa dele, ele ia pousar na casa dele. E quando Jesus já está na casa de Zaqueu, eu vou botar o versículo aqui para mostrar qual é a conversa deles quando eles estão ali na casa de Zaqueu, Jacob. Então, por que Zaqueu ele fala isso sobre 4 vezes mais? Porque se é que ele fez, ele vai devolver 4 vezes mais. A Bíblia não diz que ele roubava, mas se é que ele defraudou, se é que ele roubou alguém, ele devolveria 4 vezes mais, porque estava lá previsto já na lei de Moisés, tá, pessoal? Por isso que ele cita isso aqui. Aí Jesus fala também em salvação, que é o versículo que a gente leu. O que acontece? Também as pessoas geralmente falam, não, mas a multidão ficou reclamando porque Jesus foi na casa de um pecador. Então, pronto, pessoal. Pecador não significa que o pecado dele foi roubar alguém. Significa que ele era um pecador. Por que a multidão reclama, fala mal, que Jesus está na casa do pecador, que Jesus é isso? Por quê? Porque eles eram como publicanos, eles eram muito mal vistos, eles eram vistos aí como traidores, judeus da época,
viam os publicanos como pecadores, como traidores da nação, por justamente eles trabalharem para o Império Romano. Mas com certeza não dá para afirmar, assim, com toda certeza, de que ele roubava. Pode ser que ele roubasse? Sim, mas a Bíblia não diz, que eu é ladrão. Ela não afirma. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, mas o que tem, Tiago? Vai que ele roubava. Por quê? Porque as pessoas afirmam com certeza, como se fosse uma verdade assim, absoluta. Provavelmente viram alguma série, algum filme, aí o pregador foi lá, replicou e isso aí viralizou e acabou, todo mundo fala. Mas não é verdade. Mais uma coisa aqui que também não está na Bíblia, mas isso até hoje algumas pessoas afirmam, dizem que Maria Madalena ela era prostituta antes de Jesus libertá-la. Então também não, pessoal. Em nenhum momento, não tem nenhum texto que afirme isso, que mostre que ela fosse prostituta, nem que dê a entender isso. O que acontece? Vou botar os versículos aqui, o versículo aqui sobre ela e a gente conversa. Então, pessoal, definitivamente a Bíblia não dá nenhuma margem assim para crermos, né, que ela era prostituta, nem para pensarmos nem que fosse adúltera. O que a Bíblia diz sobre ela está aí nesse versículo, assim, falando sobre a libertação, falando sobre de como ela foi liberta por Jesus. Está aí nesse versículo que eu deixei. Então, por que essa crença se difundiu? Não dá para ter certeza de quando começou. Mas, assim, na minha visão, em que eu vejo, parece que essa crença ela começou em filmes e séries. Porque todos os filmes também que eu vi da vida de Jesus, falando, quando falava da parte de Maria Madalena, falava isso, inclusive filmes modernos. Então tá tudo errado, pessoal. Se tem alguma coisa na história falando acerca de que ela fosse, antes de encontrar com Jesus, ela fosse prostituta, só fosse... Eu não consegui encontrar. Uma coisa eu tenho certeza. Se na história não tem, assim, eu não sei, coloquem no comentário, me dá a dica do livro, sei lá, da onde procurar isso. Porém, uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia, ela não diz isso, não afirma e nem passa perto disso, pessoal. Então, esses aqui foram os textos que não estão na Bíblia, mas as pessoas acreditam fielmente que estão, juram de pé junto que estão, perderiam 1 milhão aí na resposta de 1 milhão se fossem perguntadas. Inclusive, estou falando de pessoas que têm a Bíblia em casa, mas sempre dá para corrigir, né, pessoal? Sempre dá para corrigir um erro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.